Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o Jurassic Park Cause Effect. Então, bora lá. Essa história não pertence ao canon fílmico. Os acontecimentos vistos fazem parte de um universo paralelo, em que os incidentes de Jurassic Park 3 e dos filmes seguintes, Jurassic World 1, 2 e 3, nunca ocorreram. Tudo começou com uma linha de brinquedos, fabricada por Kenner, em junho de 1998. Também foi planejado produzir uma série de TV animada, baseada nessas linhas de brinquedos, mas foi cancelada. Este acontecimento tem ligação direta com o segundo filme da franquia, e ocorreu depois do incidente de San Diego e do bombardeio de Napalm em Sorna, o qual foi mandado pelo governo da Costa Rica e a ONU. E assim exterminou supostamente todos os dinossauros dessa ilha, mas Ingen, que estava em um estado financeiro não muito bom, voltaram a Sorna numa excursão que estava liderada por Roland Temo, por seu conhecimento sobre o terreno e instalações da ilha. E foram começando a recriar novamente dinossauros em laboratórios, reconstruídos de forma secreta e ilegal. Em um ato de desespero para recriar essas criaturas, alguns trabalhadores da Ingen acidentalmente misturaram o DNA de vários dinossauros e animais atuais, criando assim um híbrido. Esse incidente foi chamado de Operation Cause Effect. Após terem feito por acidente esse híbrido, surgiu a ideia de criar criaturas modificadas para serem usadas como armas biológicas. Foram criados muitos híbridos, alguns mais letais que os outros. Alguns dos híbridos criados foram Armagospinos, união genética, Spinosaurus e Armagosaurus. Esse foi o maior carnívoro criado por Jen. Ele possuía o grande tamanho de um saurópode e a imensa força e ferocidade do Spinosaurus. Além disso, tinha garras poderosas nas patas frontais e um crânio similar ao dos crocodilos, cheio de dentes afiados. Foram criados 2 exemplares nas instalações. Um já era adulto e um ainda era jovem. Esse animal se mostrou ser muito agressivo e perigoso. Abaixo se vê o brinquedo dessa criatura. Aqui, ó, gente, na tela. Anquiloranodon, união genética, Anquilosaurus e Pteranodon. Esse foi um dos híbridos mais dóceis e fáceis de controlar, pois apenas matava quando tinha fome. Esse animal junta a habilidade de voar, que era proveniente do Pteranodon, com uma couraça muito resistente e uma clava no final da cauda, proveniente do Anquilosaurus, que usava para atacar. Aqui está o brinquedo. Legal, né, gente? Dilophospinus, união genética, Dilophosaurus e Spinosaurus. Esse foi um dos híbridos mais fáceis de controlar, porque usavam tecnologia avançada para fazê-lo. Tinha as distintivas 2 cristas do Dilophosaurus, assim como sua gola e seu veneno, que era corrosivo e não paralisante, como o que vimos nos filmes. Também possui características do Spinosaurus, como uma vela dorsal, mas assim como o Dilophosaurus, seu tamanho é pequeno. Eles eram usados muitas vezes para ajudar a capturar híbridos que fugiam. Tanaconda, união genética, sucuri ou anaconda.
e Tanistropheus. Esse foi um dos híbridos mais bizarros feitos, porque era como uma serpente com um pequeno corpo. Foi feito com a finalidade de ser um predador silencioso e letal. Possuía uma força de aperto muito potente, por conta de seu método de caça, que era agarrar a vítima com o pescoço, esmagá-la e injetando veneno potente. Algo confuso, pois a sucuri ou anaconda não possui veneno. Compsognathus, união genética. Compsognathus, Stegosaurus e rã arborícola africana. Gente, desculpa estar errando alguns nomes aí, ok? Esse híbrido foi um dos maiores perigosos, Esse híbrido foi um dos mais perigosos porque podia matar rapidamente e cruelmente. Tanto era a sua agressividade que foi responsável por muitas mortes de trabalhadores. Possuía uma língua longa e grudenta que usava para pegar suas presas, características que provêm da rã africana, placas ósseas e espigões na ponta da cauda provenientes do Stegosaurus, e um pequeno tamanho e muita agilidade proveniente do Comp. E isso o fazia um predador letal, tanto que você dificilmente escaparia de um ataque de um desses. Deinonycanis, união genética. Deinonychus e Canis lupus gyrus, um lobo pré-histórico conhecido como Dire Wolf ou lobo terrível, o qual foi extinto há uns 7.000 anos. Esse híbrido foi criado com a intenção de ser uma criatura que seguisse ordens de humanos, como faz um cão de caça, mas como seria de se esperar, não deu muito certo. Tinha uma postura semi-quadrúpede e caninos mortais, proveniente do lobo, e pele escamosa, garras e a ferocidade do Deinonychus. Foram criados 7 indivíduos. Stegospinus, união genética. Stegosaurus e Spinosaurus. Esse foi uma criatura terrivelmente perigosa que, de acordo com alguns relatos, pode dilacerar uma pessoa rapidamente com suas garras. Seu aspecto é maioritariamente similar ao de um Stegosaurus, e algumas partes como as patas, mandíbulas e agressividade derivam do Spinosaurus. Era um herbívoro muito agressivo e veloz para seu tamanho, podendo alcançar até 20 km. Paradeinonychus, união genética. Parasaurolophus e Deinonychus. Essa criatura é uma das mais letais criadas. Podiam até mesmo atacar um submarino e destruí-lo rapidamente. Eram semi-aquáticos, podendo nadar muito bem e ficar embaixo da água por largos períodos de tempo, características derivadas do Parasaurolophus, que naquela época se pensava que eram semi-aquáticos. Eram tão perigosos que tiveram que erradicar a maioria deles com submarinos. Jamais renunciavam nenhuma presa. Tyrannopes, união genética. Lycaenopes e Tiranossauros. Era perigoso e agressivo. Possuía dos largos caninos que completavam seu forte corpo, sendo um dos híbridos menos instáveis criados por Gen. Sua mandíbula era muito potente, característica derivada do T-Rex. Velociraptorix, união genética. Velociraptor e Archaeopteryx. Assim como no caso do Compsognathus, foi feito para ser o predador ágil, velocidade e ferocidade. Entretanto, possuía garras afiadas de um réptil e a capacidade de voar, sendo esse um dos híbridos mais perigosos e velozes. Sabe-se que
caçam em grupo e gostam de matar por esporte e por razão estão em extrema vigilância. Paxilophosaurus. União genética: Paxilophosaurus e Parasaurolophus. Este foi o primeiro híbrido criado a partir de 2 dinossauros herbívoros e foi um dos poucos que puderam ser controlados. Esse animal possuía uma forte crista que terminava em uma borda afiada, capaz de provocar feridas muito profundas devido à sua fácil manipulação. Esse animal foi submetido a várias provas de campo. Ultimasaurus. União genética: Tiranossauros, Anquilosaurus, Velociraptor e Stegosaurus. Esse animal foi criado com o propósito de ser o predador definitivo. Possuía placas ósseas e chifres que provém do Triceratops, misturados com a forte mandíbulas de um Tiranossauro Rex. Placa óssea nas costas derivadas do anquilossauro, que o deixava mais protegido, e uma cauda com largos espigões provenidos do Stegosaurus, e garras mortais que provém do Velociraptor. Infelizmente, era uma criatura muito pouco estável e poderosa, e consequentemente era muito difícil deixá-lo contido. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir esse vídeo de todos os híbridos do Chaos Effect. Então, foi isso e tchau.